E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Agora é a vez da gente observar a inversa da função tangente, tá? Para isso, estamos aqui de novo no nosso GeoGebra. Vamos digitar a função tangente. Para isso, você tem que digitar tan, e não tg, como a gente costuma escrever. Porém, quando aparece na janela de álgebra, aparece tg, tá? Beleza. Se eu considerar as retas x igual a π sobre 2 mais um k vezes π, vai criar um controle deslizante com valor de k. Eu vou fazer uma alteraçãozinha aqui, botar um intervalo de menos 7 a 7, tá? E um incremento de 1 em 1, sendo esse 1 inteiro, ok? Automaticamente, quando eu movimento, vou inclusive colocar essa reta pontilhada e beleza. Então, quando eu considero K e faço movimentar, esse é o comportamento para essas retas e não é por acaso. Não temos tangente de π sobre 2 e nem de 3π sobre 2, ou a cada meia volta a partir desses arcos que eu caminho no ciclo, não vou conseguir calcular tangente, que nesses momentos o cosseno é zero. Tangente tem a relação direta seno sobre cosseno. Além disso, a reta tangente ela é paralela ao eixo dos senos, não consegue cortar. Na aula de trigonometria a gente pode observar isso melhor. Mas beleza, consideremos então essa função tangente, ok? Ela como um todo, assim como o seno, assim como o cosseno, ela não é bijetora, porque ela não é injetora, tá? Eu pego dois valores aqui, por exemplo, 0 e π, e tem a mesma imagem que é 0. E aí vai. A gente também vai considerar uma restrição dela, para poder inverter. Tá? Nenhuma das funções trigonométricas, no seu domínio total, ela admite inversa. Eu preciso de uma tal restrição para que obtenha essa inversa. Mas antes, só recapitulando, o domínio da função tangente, tá? Para poder eu conseguir calcular a tangente, eu tenho que pensar em todos os números reais, exceto nesses números que eu criei aqui, tá? Nos valores de x igual a π sobre 2 mais kπ, com esse k inteiro. Qualquer valor, ó. Clicando no k, para qualquer valor desse eu não tenho tangente. Por exemplo, aqui, quando eu me aproximo pela esquerda, vai para mais infinito. Quando eu me aproximo pela direita, vai para menos infinito. E assim vai para qualquer uma dessas retas. Por isso que tem que ser diferente delas, desses valores de x. Ok? Porém, a imagem da função tangente é uma imagem real, tem infinitos valores de y. Beleza? Ok. Então vamos pensar na restrição. Precisamos da restrição para poder considerar a inversa da tangente. Bom, aqui facilmente a função tangente ela tem um período de π em π. A cada tamanho π se repete o comportamento. Já no seno e no cosseno eram de 2π. E aí eu vou pegar de menos π sobre 2 até π sobre 2, que daí eu consigo ler todas as imagens possíveis para a tangente, sem repetição, tanto as negativas quanto as positivas. Então, de novo, eu vou considerar uma função f tal que eu pense no intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2. Beleza. Gerei essa função aqui, g, vou esconder o rótulo, vou mudar a cor para vermelho. Massa. Vou esconder agora a função geral. Então, essa função aqui, tangente, ela não admite nem o π sobre 2, nem o menos π sobre 2, tá? Não toca nesses valores, nesses pontos, quando x por π sobre 2 e π sobre 2. Não tem imagem, como já falamos. Então, com isso eu estou criando uma nova função tangente, porém restrita, que é a função g. Ainda é a função tangente, mas é um pedaço dela, de tal maneira que o domínio seja o conjunto formado pelos valores que não incluem π sobre 2 e não incluem π sobre 2, mas inclui todo mundo que está entre eles. E o contradomínio tem que ser igual à imagem, tem que ser real, não tem problema de ser todos os números reais.
Daí eu vou ter uma função bijetora, tá? Nesse intervalo a função é injetora e é sobrejetora, logo é bijetora. Portanto, eu vou conseguir inverter. E para considerar o gráfico da inversa, novamente, como eu fiz com seno e cosseno, vou traçar a minha reta y igual a x no meu GeoGebra, minha função identidade. Vou esconder não, vou mudar o estilo, também vou colocar esse pontilhado, beleza? E vou fazer a reflexão do meu gráfico da tangente restrito, esse gráfico, em relação a essa reta. Reflexão dessa tangente em relação a essa reta. Vou deixar isso de outra cor, verde, para a gente enxergar melhor. E obtenho o gráfico da função inversa. Nesse caso, se eu pensar na reta x igual, perdão, y igual a π sobre 2 mais kπ, deixar essa reta pontilhada, esse gráfico da inversa é assintótico a essa reta π sobre 2, assim como a reta menos π sobre 2 aqui embaixo, porque o comportamento muda, tá? Ela era restrita a esse intervalo e não considerava esses valores, a inversa não vai considerar nenhum desses dois valores. Beleza? Então, eu obtenho uma função que eu chamo de h, escrita como arco tangente de x. O domínio agora é todo número real, que se refere à imagem da anterior, e o contradomínio e a imagem será dada apenas pelo intervalo entre menos π sobre 2 e π sobre 2, não incluindo eles. Beleza? Isso acontece porque eu estou considerando essa h como a inversa da g. E como exemplo numérico, para entender essa situação para a tangente, consideremos, por exemplo, a tangente de π sobre 4. Está aqui perfeitamente nesse intervalo, tá? Entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Tangente de π sobre 4, a gente sabe da trigonometria básica. Tangente de 45 vale o quê? 1. É a mesma coisa de estar dizendo que o arco tangente de 1 equivale ao quê? Π sobre 4. Qual é o arco? A leitura aqui é qual é o arco que a tangente é 1? Π sobre 4. É a volta, tá? A tangente leva o arco num valor. Arco tangente toma esse valor e busca o arco. Ok? Então, essa é a minha função inversa para a função tangente, que no caso é uma restrição da função tangente. E vamos agora para o quadro para conhecer a derivada dessa função inversa da tangente, da arco tangente. Se liga lá. Não esquece de curtir, de compartilhar e se inscrever no canal se ainda não fez, tá? Vamos lá, meu povo. E aí, pessoal, voltamos de novo aqui para o nosso quadro mágico. Se liga, a gente acabou de ver no GeoGebra que é a função inversa da função tangente, de uma parte dela, né? É a função chamada arco tangente, tá? Essa função ela é dada pela notação arco tange de x e o domínio dela é dado por R, beleza? Enquanto a imagem, que é igual ao contradomínio, será um intervalo aberto de menos π sobre 2 até π sobre 2 também aberto, beleza? Bom, para essa situação, né, sendo um y igual a arco tangente de x, isso equivale a dizer o quê? Que x é igual a tangente de y. Assim como fizemos com seno, assim como fizemos com cosseno, vamos trabalhar com o que a gente conhece, que é a derivada da tangente, e a partir daí obter a derivada da arco tangente. Beleza? Bom, como eu sei derivar isso, esse x está em função de y, então eu tenho um dx dy igual ao que? Derivada da tangente. Quem é? Secante ao quadrado de y. Isso implica que a derivada disso que está em função de y, que está em função de x, para a arco tangente de x, que é dada por um dy dx, é o inverso da dx
dy. Logo, isso vai ser o inverso da secante ao quadrado de y. Tá? Bom, de novo, eu não tenho o valor da secante. Isso daqui precisa estar em função de x e não em função de y, porque isso é uma função de x. Bom, eu só sei que a tangente se relaciona com x. E como eu posso relacionar a secante? Fácil, meu povo. É só lembrar da trigonometria nossa de todo dia. O que é que diz a relação trigonométrica que associa tangente e secante? 1 mais tangente ao quadrado de um arco é igual a secante ao quadrado desse arco, tá? Então, como a tangente vale x, eu estou afirmando então que a secante ao quadrado vale 1 mais x ao quadrado e eu nem preciso me preocupar, tá? Por quê? Porque eu quero substituir secante ao quadrado justamente. Logo, dy dx equivale ao quê? 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Portanto, o que é que eu estou dizendo, meu povo? Eu estou dizendo que se a função é a função arco-tangente, isso implica dizer que a sua derivada será o quê? 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Beleza? Finalmente, vimos mais uma derivada, a derivada da função arco-tangente, e seguimos. Vou fazer essa aula bem curtinha, e aí na próxima a gente vê na arco-cotangente uns exemplos, tanto da arco-tangente quanto da arco-cotangente, para a gente ilustrar essas derivadas. Beleza? Se liga, curte, compartilha e até a próxima aula. Falou, abração!